Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para a live do Irmã Francisca, hoje com a Silvia, que vai falar de um tema muito interessante, como sempre, né? E primeiro a gente quer agradecer vocês por estarem aqui com a gente mais uma vez, por estarmos aqui, né, formando essa corrente, essa energia, essa positividade, né, e nos dando a oportunidade de ouvir aquilo que vai nos auxiliar e que provavelmente vai auxiliar os outros também, né? Eu queria dizer para vocês que as nossas lives, elas acontecem nas segundas às 20 horas, quinta às 14, sexta às 19 horas e domingo às 10 da manhã. Você assiste aí ao vivo com a gente pelo Facebook ou depois pelo YouTube, quando você quiser, quantas vezes você quiser. E nós também temos os evangelhos, que você pode acompanhar. Terça-feira às 19, quarta-feira às 19, quinta às 19 e sábado às 19. Então, não perca essa oportunidade de conhecer mais temas do Espiritismo, se ajudar mais, se conhecer mais. E hoje a Silvia vai falar para a gente do tema A Transcendência Sinfonia do Amor. A Transcendente Sinfonia do Amor, do livro Dias Virtuoso, do Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Um tema muito bacana, e mais uma vez estou eu e a Silvia e toda a equipe do Irmã Francisca muito feliz de ter você aí com a gente. Então, agora vamos todos nos conectarmos com essa espiritualidade amiga, nos acalmarmos. Então, agora é o momento de você sentar, relaxar o seu corpo, respirar profundamente, acalmar, serenar os seus pensamentos, seu coração, e vamos fazer essa conexão com a espiritualidade através de uma prece. Depois nós teremos a palestra com a live com a Silvia, e depois nós teremos aí o passe à distância, né? Teremos as vibrações e a prece final e os recados. Então, bora lá, pessoal? Fechando os olhos nesse momento, aqueles que se sentirem à vontade, relaxando. E nesse momento, imagine Jesus entrando na sua casa, no ambiente em que você está. Sinta essa leveza desse espírito de luz. Sinta essa paz, essa calma, esse perfume amoroso entrando no seu ambiente, tocando você e você convidando ele. Jesus, fica conosco durante esse trabalho, esse estudo. Esteja a inspirar a nossa palestrante, abrir a nossa consciência para que nós possamos compreender as tuas palavras, Senhor, que há tanto vem para cada um de nós. Chegado é o momento, Jesus, e nós temos a certeza disso, desta compreensão, deste sentir, para que possamos colocar em ação em nossas vidas todo esse aprendizado. Então nós te rogamos, Mestre de amor, compartilha conosco deste banquete, que a espiritualidade amiga esteja a nos amparar, esteja a nos envolver, deixando o ambiente sereno, calmo, e que possamos estar atentos de coração, de mente e com o espírito presente no aqui e agora, para ouvirmos as tuas palavras que a nossa irmã trará para todos nós. Muito obrigada, Jesus, espiritualidade amiga, por mais essa noite, por mais esta oportunidade. Se conosco, que assim seja. Silvia, com você, minha amiga. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Obrigada a todos que já aqui no chat já tiveram desejando boa noite a todos nós, para vocês também, sejam todos bem-vindos neste momento. Sabemos que não estamos presencialmente juntos, mas vibratoriamente estamos sempre juntos, né? E Jesus falava que sempre que a gente se reunir para falar, para estudar em oração, ele estará junto conosco. Então, com certeza,
está aqui ao nosso lado, ao lado de todos nós que estamos aqui falando, e em seus lares, cada um recebendo a sua vibração maravilhosa, né? Então, a Janira já falou para nós do livro, e essa lição, Amélia Rodrigues, antes de mais nada, é um espírito, ela era poetisa também, quando ela era encarnada. E as lições que ela traz, tem sempre uma conotação poética, né? Ela é como se ela tivesse assim enxergando tudo aquilo que ela está falando, e é muito gostoso de a gente ler e estudar. Quando ela desencarnou, Joana de Ângeles convidou-a para que fizesse parte da equipe espiritual desse espírito tão valoroso que é a mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Então, tem algumas tarefas que ela que dita para Divaldo as lições. E esse livro é simplesmente maravilhoso. Então, nós sabemos que na época de Jesus, quando ele esteve aqui conosco, ele, todo entardecer, ele se reunia com seus discípulos e todos aqueles do povo que queriam estar com ele para conversar, para falar da vida espiritual, para falar de Deus, para vir trazer as suas lições maravilhosas, que ele não só falava, mas ele também trazia esperança, trazia luz, né? Então ela tem um pedacinho aqui do livro que ela fala que a palavra de Jesus rasgava as carnes da alma, mas que ao mesmo tempo trazia o bálsamo da esperança, cicatrizava com o bálsamo da esperança. Por que é esse significa? O que significa isso? Que ele mostrava para nós o que nos ia na alma, para todos aqueles que estavam ouvindo e que precisavam ter esperança de dias melhores, de ser melhores. E isso ele trouxe para aquele... Imagina que maravilhoso ter sido aqueles espíritos que participou de tudo isso com Jesus. Né? Talvez a gente participou de longe, não estávamos nem naquela época junto a ele, estávamos em outras localidades, né? Mas que a gente vem estudando as suas lições maravilhosas e vendo o que esse espírito tão valoroso trouxe. Então, quando ele ia falar com esses espíritos, não eram só aqueles que simpatizavam com Jesus que iam ouvir. Também iam aqueles fariseus, os saduceus, os sacerdotes, né, os que seguiam as leis mosaicas, que iam e ficavam especulando, falando, fazendo perguntas assim para deixar Jesus numa situação constrangedora que eles queriam. Mas sempre Jesus tinha uma palavra que tocava o coração daqueles espíritos, né? Sem maltratar, sem magoar, sem querer se impor, mas ele trazia sua palavra de luz, né? Para despertar aqueles espíritos. E isso era todo entardecer. E aqui a lição que nos vem hoje era aquela fala para nós que era numa tarde de junho. E junho, lá naquela época, era calor, e o sol estava maravilhoso, e eles estavam lá conversando, né? Jesus conversando com todos eles. Aí, um fariseu fez uma pergunta para Jesus. Então ela fala assim, ó, naquele dia de junho, quando o sol murchava, devorado pelo crepúsculo e as montanhas ao longe se adornavam de ouro, em brasa do poente, destacou-se da multidão, tá? Que eu pulei duas folhas, que o seguia um escriba, que o ouvira discursar e discutir, e vendo que Jesus lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? A pergunta
ecoou nos ouvidos da multidão que mais dele se acercara, a fim de ouvir-lhe a resposta. Aquele era o momento máximo do ministério até então vivido. Toda a preparação anterior era para aquele instante. Então, toda a conversa que Jesus tinha tido com ele tinha sido um preparo para aquela pergunta. Estaria ele com ou contra a lei antiga? Quais seriam seus planos e estratégia? Pensavam todos. A indicação direta exigia uma resposta concisa e clara. E Jesus, então, respondeu tranquilo. O primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Todo mundo ficou caladinho, quietinho, e Jesus continuou, suave. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esses. Então, nós vemos que Jesus veio para praticar, exemplificar como é viver esses dois mandamentos. E essa foi a sua vida. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele amava a si mesmo, né? Porque ele tinha tanta luz em si próprio, né? Que ele, assim, a fé que Jesus tinha era o amor que ele tinha por si próprio. Porque ele não se magoava, ele não se condoía, né? Ele se apiedava das pessoas, porém, ele auxiliava sem passar a mão, sem ficar, vamos dizer assim, com mimimi com as pessoas. Era assim, sim, não, não. Quando ele tinha que falar alguma coisa para levantar a pessoa, ele falava com carinho, mais firme. Né? Ele falava isso para todo mundo, que seja sua palavra sim, sim, e não, não. Com a mesma entonação, com amor. Então, o amor que a gente tem, esse amor que eu tenho que ter para comigo mesmo, não é aquele de que eu tenho que estar sempre bonita, sempre bem arrumada, o externo. É o interior. A beleza, ela vem de dentro para fora. O que eu exteriorizo é o que me torna belo. E essa beleza Jesus transcendia, onde ele passava. As pessoas não precisavam nem ouvir Jesus, mas só de sentir a presença dele passar e olhar para as pessoas, ela já se transformava. Porque ele dizia tudo com aquela vibração, com aquele olhar. Então, ele amava todos, porque ele tinha Deus, ele tinha construído já o reino de Deus no seu coração. Nós estamos no caminho. Então, vamos lá ver o que mais ele traz para nós. Ante o silêncio da multidão extasiada, podia-se perceber que a sua revolução igualava todos os seres no amor. Vencedores e vencidos, poderosos e escravos, ricos e pobres, nobres e plebeus, cultos e incivilizados, possuíam no amor ao seu próximo um lugar comum, nivelador. Todos nós somos iguais diante de Deus. Somos espíritos. Né? Hoje na Terra, o que nos difere é o sexo feminino e masculino. É a única coisa.
A única diferença é física. Espiritual, não temos diferença nenhuma. Porque na encarnação, ora a gente vem como mulher, ora a gente vem como homem, porque nós vamos vivenciando a experiência, né, do que é viver no corpo masculino, do que é viver no corpo feminino, que é diferente. As experiências são para que nós vamos crescendo e aprendendo a respeitar o outro. Então, quando a gente vê muitas encarnações no corpo masculino, ora a gente vem no corpo feminino, que é para valorizar aquele espírito, aquele corpo, não aquele espírito só, né? Porque quando se está num corpo ou masculino ou feminino, a visão é diferente, porque nós estamos com a visão material. Agora, espiritualmente, nós somos todos iguais. Podemos aparecer uns para os outros, aparecemos, os médiuns que veem os espíritos, os veem porque o seu perispírito ainda está e se deixa mostrar, né, como ele era na Terra. Muitas vezes não é nem se mostra como foi na última encarnação. A gente vê os preto velhos, né? Eles não foram as últimas encarnações dele, mas foi a que mais eles aprenderam. Então é daquela forma que ele se apresenta. E nós um dia vamos fazer isso também. A gente vai escolher aquela que nós nos transformamos e vamos, quando aparecermos, quando tivermos a possibilidade desse trabalho, fazer esse intercâmbio com os espíritos desencarnados e encarnados, e a gente for um espírito desencarnado, a gente também vai poder escolher como nos apresentar, né? Então, mas espiritualmente não temos diferença nenhuma. Então, o que nos une, na verdade? É o amor. Única e simplesmente. Vai chegar um tempo, vai demorar, porque nós estamos caminhando para compreender isso ainda, mas vai chegar um tempo em que nós vamos nos amar assim como Jesus nos amou quando ele esteve aqui. Aí já não vai ter mais mágoa, não vai existir mais dores, ciúmes, inveja, nada disso. Já pensou que bonito? Mas nós estamos aqui ainda nesse mundo de provas e expiações para podermos trabalhar esses nossos sentimentos ainda doentios, né? Para podermos, no mundo de regeneração, vivermos um pouco melhor, para podermos um dia estarmos em um mundo felizes. E quem sabe é na Terra mesmo. Mas olha o que eu vou precisar trabalhar, olha o meu esforço, né? E olha quem esteve com Jesus, que teve essa oportunidade de fazer essa transformação lá atrás, né? Hoje são espíritos que vêm aqui na Terra encarnados para servirem de exemplos para nós. Mas era necessário amar-se, desenvolver os valores íntimos adormecidos no ser, a fim de espraiar-se em interesse pelo próximo. Olha, agora esse pedaço que ele fala, aquele que não se ama, a ninguém ama. Explora-o, negocia o sentimento, transfere-o por seu intermédio e logo o abandona, decepcionado consigo mesmo. Então, olha o que ele traz para nós, que importante esses dois trechos, né? Então, ele fala que é necessário a gente se amar, desenvolver as potencialidades que nós temos em nós, porque nós não somos espíritos que viemos que nascemos agora. Deus criou a gente e a gente reencarnou. Não. Né? Nós já somos espíritos milenares, que já temos uma longa caminhada e temos potencialidades inúmeras, que muitas vezes nós temos medo de nos expor, de colocar à prova a nossa capacidade, né? Achando que nós não temos condições de fazer as coisas. E quando é dada a oportunidade, ou que a vida nos promove a oportunidade, mesmo que for pela dor, nós assim, como é que fala? Nós nos surpreendemos
com as nossas reações, né? Por isso, quando a gente passa por um momento de testemunho, é que nós vamos perceber, e é no momento da dor, do testemunho, que a gente percebe aquilo que a gente já traz potencialidade. E a gente, muitas vezes, vê que nós já temos uma fé profunda em Deus, nesses momentos da dor. Porque quando está tudo bem, a gente está tudo bem com a vida, né? Mas é no momento da dor que nós nos voltamos mais para Deus e a gente fica mais aberto a perceber aquilo que nós temos na nossa intimidade mesmo. Por isso que a gente está no mundo de provas e expiações, porque é pela dor que a gente desperta ainda, né? Vai chegar um dia que não vamos precisar dela para despertar em nós aqueles sentimentos nobres que nós já conquistamos, né? E também transformar esses sentimentos doentios em sentimentos nobres na nossa vida, porque nós já temos potencialidade para isso. E as oportunidades que nos são dadas diariamente na nossa... E olha, não vamos pensar em coisas grandes, é na nossa vida cotidiana, é no nosso dia a dia, é nas pequenas coisas que acontecem no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com as pessoas, quer seja lá no trabalho, quer seja no lar, quer seja no grupo religioso, quer seja no grupo social. É aí que nós temos condições de nos enxergar. E muitas vezes nós temos medo de nos olhar e a gente vai levando a vida como a vida quer, né? Como diz o outro, deixa a vida me levar, né? A vida leva eu e a gente vai indo nessa, vai embarcando. E aí é que vem os momentos do testemunho, porque uma hora a gente precisa despertar. E aí, mundo de provas e expiações, mundo de dores e testemunhos, para que a gente, sabe, desperte para isso. Se nós despertássemos sem precisar desses momentos, estava tudo certo, mas a gente ainda precisa. E ainda assim, depois que a gente acha que já conquistou, vem a prova final, né? Aí a gente passa por um testemunho daqueles que é para a gente ver se a gente realmente já venceu, né? E aí é assim que nós vamos aprendendo, é assim que nós ensinamos nossos filhos, é assim que os nossos pais nos ensinaram, né? As provas da vida. Eu sempre falo que é comparar com a escola, do primário, depois o Fundamental 1, o Fundamental 2, o ensino médio, depois a faculdade, né? Vai aumentando as provas, vai ficando mais difícil a cada ano que a gente estuda, né? Então vai ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil. Por quê? Porque a gente já tem experiência, a gente já tem conhecimento, só tem que ficar mais difícil. E aí a gente passa por uma prova na nossa vida, quando a prova é interior, moral, né? A gente passa pela prova pequenininha assim. A gente vence aquela, fala, ai, graças a Deus venci. Nem fique feliz, se prepara que daqui a pouco vem outra. Porque a gente está nesse mundo de aprender, e a gente aprende com isso, a ver o que é que realmente eu já consegui realmente sedimentar de ações no bem, de sentimentos no bem, para mim mesmo. Mas tudo isso é muito lindo, né? Tudo isso é muito lindo e a gente não está sozinho. A gente tem aí todo os espíritos que ficaram no plano espiritual, que oram por nós, que nos impulsionam a prosseguir na nossa tarefa, né? Aqueles amigos encarnados que vieram com esse propósito de estar conosco, nos incentivando. Não, vai, amiga, que dá tudo certo, vai que vai dar certo, vai que eu te ajudo, né? Tem um amigo espiritual que lá no plano espiritual conversou com a gente, olha, eu não vou desgrudar de você, vou cuidar. E ele está aí do nosso lado. E quanto que ele fala na nossa consciência, a gente não ouve. E às vezes a gente fala, isso aí não quero fazer, isso aí não sei o quê, pensando que a gente mesmo, e não é, eles estão ali falando para nós, olha, cuidado com esse caminho, né? Quando a gente vai fazer uma escolha de qualquer coisa, que a gente está em dúvida, começa a vir um monte de sim e não na nossa mente.
São eles nos auxiliando, olha, pensa nisso, pensa naquilo, pensa no outro. E nós não damos bola para isso ainda. Então, nós não estamos sozinhos nessa jornada. Nós temos um amparo maravilhoso, né? Sem contar esse Pai maravilhoso que nos sustenta espiritualmente. E aí a gente tem os nossos pais encarnados, tem os nossos familiares que vão nos dando esse impulso para frente. Nós só precisamos estar abertos para tudo isso, né? Então vamos lá, mais um pedacinho. Quem se ama sem egoísmo, sem o desejo de acumular, porém, vive para repartir, sem a paixão da posse, mas com o sentimento de libertação, ama o seu próximo, conforme Deus nos ama. Que frase! Fala a verdade. Aqui ele está nos falando do despreendimento. Que nós precisamos fazer esse treino do despreendimento na nossa vida constantemente. Qual é o primeiro treino que a gente precisa fazer? É com as coisas materiais. Porque é difícil, mas quando chega nos relacionamentos, é muito mais difícil, né? Quando a gente pensa assim, se eu desencarnar hoje à noite, ai, como vão ficar meus filhos? Ai, como vai ficar meu marido? Ai, como vai ficar isso? Como vai ficar aquilo? Nós somos insubstituíveis, porque a minha vibração é minha. Mas qualquer pessoa pode fazer aquilo que eu faço, em qualquer setor da vida. Então, nós precisamos indo e nos desprendendo. Não é largar, falar, tá bom, então agora vou começar, não quero nem saber, fica lá, cada um na sua. Não é isso. O despreendimento é compreender que nós vamos partir. Ou eles. A gente não sabe quem vai primeiro, o planejamento reencarnatório de cada um. E como é isso? Como é pensar que um filho pode partir antes da gente? Né? Como é doloroso. Eu já vi minhas avós, as duas, os filhos foram antes delas. Então, o quanto, assim, de sentir aquele sofrimento lá no fundo da alma. Isso não vai deixar de existir. Mas eu nunca ouvi nenhuma delas reclamar. Brigar com Deus por conta disso. Mas sempre trazendo que eles estavam melhores porque estavam com Deus. Então, isso é desprendimento, é saber que está melhor com Deus do que com a gente. Né? E eu? Porque se eu não começo a refletir nisso agora, e eu desencarno, eu não vou dar sossego para os meus entes queridos. Porque se eu acho que só eu sei cuidar deles, só eu posso fazer o que eu faço, eu estou perdida. Eu não vou dar sossego para eles e nem para mim. Então eu preciso, por isso que ela fala, é um sentimento de libertação. Quando eu assim procedo, eu liberto todos eles de mim. E a liberdade é que realmente edifica o amor. Porque o amor é a liberdade. Porque quanto mais eu quero, mais eu tenho posse sobre aquilo, que eu acho que eu tenho posse sobre aquele ser, mais distante eu estou dele. E essa frase resume tudo isso. Quem se ama sem egoísmo, sem achar que eu sou a última bolacha do pacote, que todo mundo briga por mim. Sem o desejo de acumular. Tudo é meu. Vive para repartir. Será? Sem a paixão da posse. É meu. Não é meu. É que eu falo para meu marido, minha filha. São meus nesse momento. Mas não meu no sentido de que não pode ser de mais ninguém. Mas com sentimento de libertação.
Ama o seu próximo conforme Deus nos ama. Eu sempre, nas minhas orações, peço para Deus, se eu tiver que desencarnar, me leve embora. Porque eu não sei até que ponto que eu estou desprendida. Mas eu procuro me preparar para isso. O amor é sustento da vida, por ser de origem divina e ter finalidade humana. Olha que bonito. É sustento da vida. Ninguém vive sem amor. Ninguém. Ninguém vive sem amar e ser amado. Ninguém. Porque a gente precisa sentir o amor do outro. Precisa sentir, mas como que eu sinto o amor do outro? Quando eu amo a mim mesmo. Quando a gente fala assim, eu preciso ser amado. Se eu não amar a mim mesmo, pode amar todo mundo me amar, mas eu vou sempre sentir esse vazio dentro de mim. Subitamente, despertando da magia envolvente da sua palavra, as pessoas entreolharam-se, sorriram e tocaram-se. O escriba, emocionado, disse-lhe: muito bem, mestre. Com razão disseste que ele é o único e que não existe outro além dele. E está falando de Deus. E que amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Se nós amássemos a Deus sobre todas as coisas, se nós amássemos o outro como amamos a nós mesmos, a gente não teria as guerras, nós não seríamos rebeldes, desobedientes às leis, quer sejam, porque nós somos encarnados, nós temos que aprender a obedecer às leis humanas, né? Quer sejam as leis humanas, as leis divinas. Então nós estamos sendo convidados a enxergar isso. Não tem nada mais importante do que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Porque quando eu amo a Deus, quando eu falo eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu tenho fé e confiança de que tudo que acontece comigo, tudo que acontece com os meus entes queridos, tudo que acontece com a humanidade tem a mão divina e tem um aprendizado para mim. Eu preciso olhar e perceber que aprendizado eu estou sendo convidada a vivenciar naquele momento. E não que eu sou vítima daquele momento. Que aprendizado? Se eu sou vítima ou não, eu não sei. E não posso falar, eu não sou vítima, eu sempre sou a que tem que pagar os pecados. Nada disso. Nós não viemos aqui na Terra para pagar pecado. Nós viemos aqui para nos modificar. Sempre. Sempre para evoluir. E não para achar que a gente veio para sofrer. Nós sofremos fruto das nossas próprias escolhas. Porque Jesus não sofreu nem no Calvário. Porque ele amava a Deus e sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era necessário para nos ensinar alguma coisa. Agora, cada um pegou o ensinamento para si da sua forma. Né? Os discípulos não acreditavam que aquilo estava acontecendo quando viram Jesus na cruz. Foram embora envergonhados por terem negado Jesus. E só realmente se levantaram de novo, saíram daquela, apatia que eles estavam, quando Jesus apareceu para eles. Que aí eles tiveram condições de despertar realmente para tudo que Jesus tinha ensinado para eles, que a vida continuava. Que o Espírito é eterno, o Espírito é imortal. E aí eles saíram para fazer o seu trabalho de levar a luz
do conhecimento para todo mundo que ali vivia. E foram embora aqueles que foram para outras cidades, para outras localidades, levar todo aquele conhecimento, e aqueles que ficaram cuidando dos doentes, como foi Pedro, que fundou a Casa do Caminho. Então, e nós? Quando vamos despertar para tudo isso? Para que a gente entenda para que é que nós estamos passando, pelo momento que nós estamos passando. Essa pandemia não é por acaso. E qual é a minha compreensão disso tudo que a gente está passando? Como é que eu exerço a obediência diante das leis que são, assim, nós somos obrigados hoje a realizar? Com obediência? Com revolta? Como que eu estou nesse processo? A pandemia está sendo um exercício para todos nós. Agora eu preciso olhar para dentro de mim e ver que exercício eu preciso fazer. Né? Que sentimento eu preciso modificar em mim que está me empacando na encarnação. E esta é a oportunidade. Esta é a oportunidade. E nós precisamos trabalhar muito isso, porque nós vamos ter um longo tempo ainda de pandemia. Cada vez que achar a vacina, aí o vírus se modifica. Será que serve para essa vacina? Interrogação. Pergunta só. Permaneciam as vibrações de paz e as ansiedades dos corações se acalmavam. Vendo Jesus que ele respondera sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Era um prêmio para o homem nobre, honesto, sincero em suas crenças. E estavam lançadas a semente de luz. Porque a construção do reino de Deus não é uma casa, não é um palácio, é aqui dentro de nós. A construção do reino de Deus é no interior de cada um de nós. A partir daquele momento, não mais sombras. Eles conheciam quais eram os meios de que se deveriam utilizar em quaisquer situações. Agora, isso aqui é para a gente aprender e nunca mais esquecer. Nunca revidar o mal, mas amar. Jamais ceder ao crime, mas amar. Não desistir, mas amar. Maltratados e amando. Esse é o convite de Jesus para todos nós. Incompreendidos, porém amáveis. Estava inaugurada a Era Nova, e a transcendente Sinfonia do Amor iniciava o período de estabilização do bem na Terra. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Nem era necessário. E aqui fica para nós esta reflexão maravilhosa desse Espírito que traz para nós não só a esperança, a fé, a confiança de que não estamos sozinhos. Nós estamos aqui porque neste momento em que estamos passando por tudo isso na Terra, porque Deus sabia que nós tínhamos plenas condições de nos desenvolver espiritualmente. Que nós tínhamos condições de tirar deste momento um aprendizado maior para a nossa própria vida como espírito imortal que somos. E o que estamos fazendo? Então,
Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, ampare a todos esses espíritos que estão aí lutando para que essas vacinas venham assim, para nos trazer realmente uma imunidade, se não por completa, com menos agravamento da doença. E que todos aqueles espíritos e irmãos que estão passando por momentos tão difíceis, que são seus momentos de testemunho que a doença está proporcionando, não só aquele que passa por ela, mas para todos os seus familiares, seja de proveito para todos. E nós que estamos com saúde, olhando dos nossos lares o sofrimento e os testemunhos de tantos, que nós também possamos refletir na bondade divina para conosco. E o que é que também nós temos a aprender. Que Jesus abençoe a todos, que essa paz que sentimos nesse momento, todas essas vibrações de amor e de luz que vêm do alto, realmente tragam luz e paz para a nossa intimidade. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Gratidão, Silvia, por essas palavras, por tudo que você trouxe para a gente, esse presente aí no começo desse ano, né? E então, agora eu convido a vocês que nós vamos passar para o passe, depois as vibrações, depois a prece final. Então vamos lá, gente, neste momento. Lembra que vocês convidaram Jesus? Que ele está aí do seu lado? Então, receba agora nesse instante esse abraço fraterno, amoroso, calor, essa coisa boa que Jesus tem. Se sinta assim amparado, recebendo essas energias salutares, porque Ele sabe tudo o que você precisa. Ele conhece as suas dores, as suas limitações, os seus entraves, as suas necessidades. Se entregue nesse instante a esse mestre de amor e permita que ele te envolva com esses bálsamos salutares que cura o seu corpo físico, que cura o seu espírito, que te traz discernimento, que permite que a sua consciência possa se expandir e você compreender o verdadeiro propósito da sua vida. Se entregue nesse instante para receber este abraço carinhoso, acolhedor, e repouse todo o seu cansaço, a sua angústia, as suas lágrimas e as suas dores nesses braços amorosos e fraternos do nosso mestre de amor. E então, sentindo agora essa paz, essa elevação, essa conexão com esse ser tão sublime, vamos convidar Jesus a andar pela nossa casa, a envolver todos os cômodos e todos os nossos familiares que estão presentes em muita luz, reequilibrando e energizando a cada um dentro de suas necessidades e merecimentos. E então agora que o seu lar está todo envolvido por essa luz divina, por este perfume amoroso, vamos convidar Jesus a ir à casa dos nossos amigos, levando a cada um deles um pouco desse bálsamo de amor, de conforto, de paz. Vamos convidar Jesus a ir até os hospitais, segurar a mão daquele que tanto sofre, a sua prova, para que compreenda nesse instante, para que consiga se modificar, se desprender do homem velho
e trazer à tona, à luz, essa proposta desse homem novo, sem revoltas, mas com agradecimento e compreendendo o seu processo, ao doente e aos seus familiares, que eles possam receber essas luzes, as penitenciárias, aos nossos irmãos que estão lá presos, por necessidade de cada um deles, que Jesus possa tocar esses corações, essas mentes, acalmando, serenando, que Jesus possa ir aos asilos com você nesse instante, com esse eflúvio de luz, levando consolo e alegria a esses corações que se sentem abandonados, levando esperança. Que Jesus possa ir conosco até os lares das crianças que estão abandonadas. Que Jesus, enfim, possa estar no coração de cada um de nós, nos trazendo paz e conforto e muito amor. Vibremos então pelo nosso país, esse maravilhoso país, o Brasil, que nos acolhe nesse instante de nossas vidas. E rogamos a Deus e a Jesus que nesse instante em que estamos aqui todos de mãos dadas em pensamento, que possamos abraçar o nosso planeta, esse planeta maravilhoso, trazendo muita luz e conforto a todos nós, irmãos em humanidade, trazendo paz, tocando o coração dos governantes e as suas mentes, auxiliando-e nas decisões importantes para o seu povo e auxiliando a cada um de nós em nossas necessidades. Então nós te agradecemos, Pai de amor. Nós te agradecemos, Jesus, nós te agradecemos, Deus, por este momento, por esta oportunidade e por mais este encontro. E então vou fazer uma oração para vocês. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que está na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso, que está em mim, que está naquele que eu amo e naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros e as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixe cair nas tentações dos erros, dos vícios e do egoísmo. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio e de toda a enfermidade. Livra-me ainda de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha a força e a coragem de dizer: obrigada, Pai, por mais esta lição. Que o Senhor Jesus, que a espiritualidade amiga, esteja sempre com cada um de nós, nos inspirando, nos trazendo a fé necessária, a coragem, a força, o equilíbrio, a sabedoria. Deus nosso Pai, permita que estejamos contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Que Deus abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, a nossa casa espírita, os seus dirigentes, frequentadores e todos os trabalhadores. Eu tenho um recadinho para vocês e é um processo de caridade neste momento, de amor, como disse a nossa amiga, né? De nos desprendermos daquilo que às vezes a gente pode dar um pouco a mais. Então, nós estamos
ajudando, auxiliando a várias famílias carentes. Não mais 100, mas 400 ou um pouco mais. Então, nesse momento, nós pedimos para você, por favor, por amor, nos ajude, depositando na conta do irmão do Irmã Francisca, que está na página do Facebook, na nossa página do Facebook, no YouTube, para que possamos comprar essas cestas prontas, já que ninguém está conseguindo fazer neste momento, não estamos recebendo doações, o centro está fechado, né? Porque precisamos estar com distanciamento e estamos respeitando isso. Então, por favor, se você puder, deposite qualquer quantia para nos auxiliar na compra dessas cestas. Desde já, agradecemos de coração a você por mais esta ajuda. Não é isso, Silvia? Sim, isso mesmo. E também agradecer a todos que se manifestaram aqui no chat também, que pelas vibrações, pelas palavras fortalecedoras, que Jesus ampare a todos nós. Gratidão pela presença de vocês, gente. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. E até Amém. a próxima. Que assim seja.